Tem muito mais informação, muito mais jogador aí se ventilando, tanto no Bahia quanto do Vitória, que a gente vai falar. Só que teve também superchat, tá? Manda bala. Tatá é o nome do homem. Vocês não acham que um 9 pivô e com bom passe pode potencializar o futebol de Lúcio? Não acho que ele de 9 seja a melhor função para Lúcio. Pode. Pode, porque assim, no futebol nada é tão cartesiano, nada é tão taxativo. O que Lúcio tem de principal? Ataque ao espaço. Lúcio é um cara que, quando ele tá, por exemplo, em movimentação e Cauli e o Everton Ribeiro estão com bola, esse cara ele precisa ao máximo atacar o espaço e tentar finalizar o mais rápido possível. Lúcio é um cara que, conduzindo, ele também faz esse trabalho e melhorou substancialmente na reta final, quando foi pegando mais confiança. Ele é um cara que ele funciona muito centralizado com movimentação. Quando você tem um 9, um cara mais fixo, você pode utilizar um como arco, outro como flecha. Isso não quer dizer que simplesmente precisa ser um 9 mais fixo. Pode ser um cara que seja centroavante, mas também com maior mobilidade. Então, é claro que um cara ali na área ajudaria muito. Por exemplo, vou traçar só um cenário. O jogador já foi embora, mas o torcedor do Bahia vai entender. Você tem, por exemplo, o Oscar Estupiñán, com aquela característica que o Bahia, apesar de não ter exercido o direito de compra, não quis fazer isso na época, por causa das questões financeiras, né? Não achou que deveria fazer. Pense que Lúcio e Oscar Estupiñán, os dois têm características que se complementam. Sabe, o Estupiñán tem um jogo aéreo muito forte, é um cara que faz o pivô muito bem, é um cara que tem um giro muito bem feito, bem executado, e Lúcio é esse cara que ele se movimenta demais, tenta o tempo inteiro, consegue ter boa movimentação, ataca o espaço, como eu falei. Então, poderia sim, poderia potencializar bastante. Acho que Lúcio é um cara em franca evolução. Sim. O melhor de Lúcio não tá nem perto de chegar ainda. E eu acho que não só o 9 pode ajudar Lúcio, mas pode ajudar assim, né? Esse 9 mais fixo, assim. Porque propicia variações de jogo. Assim, coincidência ou não, quando o Estupiñán sai, a gente perde praticamente aquela... É porque não foi só Estupiñán, acho que Biel se lesiona na época, Ademir também. Mas a gente perde essa variação de jogo que foi crucial para o Bahia conquistar vários resultados, né? De você ter um pivô, 2 pontas. Não tinha muito segredo. Ainda mais Everaldo jogando de ponta, né? Mas assim, entrava Ademir, entrava Biel, entrava Estupiñán. Não de vez, mas entrava um, depois entrava outro, aí o time ia, né, se recaracterizando ali. Quando você via, meu irmão, o adversário era passageiro da agonia, porque tinha 2 caras correndo que nem um louco pelo lado e um outro fazendo pivô, prendendo 3 ali e liberando espaço, né? Então fez muita falta e certamente ia agregar muito um 9 com essas características. O próximo nome Tassiano. vai ser Tassiano. Tá. Que recebeu sondagens, né? Do Santos. A informação saiu hoje de manhã, né? Lá direto de Santos, Wagner, não me recordo o sobrenome dele, jornalista que é setorista do Santos, cobre o Santos de perto. Ele trouxe a informação aí de que o Santos estaria interessado na contratação de Tassiano, né? E aí, o que levanta-se dessa discussão? Primeiro, se o Bahia não quiser, Tassiano não vai. O primeiro ponto, acho que é esse aí. Hoje há uma outra realidade, evidentemente. E aí o outro ponto é para a gente poder analisar, e eu acho que é uma análise que já começa já afindada, se vale a pena manter Tassiano no Potel, e para mim vale muito. Assim, para que passou por oscilações em 2024, eu quero ouvir Caio. Eu acho que muito mais por responsabilidade de Rogério, que manteve ele de atacante enquanto as coisas não estavam fluindo da maneira mais adequada para ele. Eu acho que ele poderia ou respirar um pouco, ou se reencontrar na posição que ele estava habituado a jogar antes de se tornar um atacante do Bahia. Mas não dá para falar que a temporada de Tassiano é ruim. Tassiano foi o artilheiro do Bahia em 2024. Tassiano fez o gol decisivo contra o Atlético Goianiense. Tassiano fez gol decisivo, inclusive, da permanência contra o Galo no ano passado, né? Ganhou a Copa do Nordeste. Inclusive, vale a pena mais pra frente a gente discutir isso aí, né? Que eu acho que é uma discussão vaga, subjetiva e meio besta, mas que futebol é isso, né? É vago, subjetivo e besta, de relação de idolatria e tudo mais. Tassiano já tem Libertadores, já tem Copa do Nordeste, classificou para Libertadores, fez vários gols decisivos. Então é um cara que vai criando uma história com o Sport Clube Bahia, uma história muito bonita, né? Então acho que ainda é um cara útil para 2025. Não, eu só vou discordar de você o seguinte, eu não acho a discussão besta, boba, não acho. Não acho mesmo, acho que Tassiano é um cara que nos últimos porque às vezes a gente fica 2 horas falando dessa coisa de título e não fala de coisa de campo e tal. É claro, mas assim, eu acho muito importante, assim, porque Tassiano é um cara que virou um símbolo. Inclusive, a volta dele
foi muito festejada pelo torcedor do Bahia. E assim, pensar em relação a Tassiano é algo até muito tranquilo. O próprio Cadu Santoro, em entrevista a Elton Serra, grande comentarista, enfim, uma grande referência, né, do jornalismo, um cara que... Vou só falar sobre Elton, porque Elton é um cara que, apesar de vezes não ter muito contato, Elton ele representa a Bahia nacionalmente. E isso é muito bonito pra mim, sabe? Um cara que saiu de onde ele saiu, conseguiu galgar os voos que ele conseguiu, sabe? Etapa por etapa, sem pisar em ninguém, além de ser um ser humano sensacional. Às vezes que conversei com ele, fui super atencioso, educado. Então, enfim. Voltando à bola, porque depois, se vocês quiserem, eu também vou comentar sobre a minha... Vamos querer. A minha emoção em relação às pessoas que eu consigo dividir o meu trabalho. Mas, enfim. O próprio Cadu Santoro deu entrevista a Elton Serra, dizendo que é importante para Rogério Ceni, para o treinador, quando você traz jogadores que façam mais de uma função. Onde você vai encontrar Tassiano, identificado com Bahia, com tudo isso que você citou, Barba? Sim. Fez 15 gols na temporada, joga. Pense no Bahia no 4-2-3-1. Sai um pouco do losango. No 2-3, certo? Ele pode jogar como segundo volante. E no 3-1, ele joga nas 4 funções. Ele joga pelo lado esquerdo, ele joga mais centralizado, ele joga pelo lado direito, pode jogar como um atacante de maior mobilidade. Porque não foi testado nas outras. Né? Porque também não foi testado nas outras. No Grêmio ele chegou a jogar de lateral direito. Aí eu não tô dizendo que tá sendo daqui a pouco, pode ser goleiro. Mas assim, não é isso aqui. A minha intenção não é essa. É dizer o quanto ele é importante para 5 competições de 2025. Pô, demais. Um cara polivalente, um cara que, em característica, hoje, sem contratações, é o único que se assemelha a Jean Lucas. O único, que é o famoso vai de área a área. Você não tem esse jogador com essa qualidade, com essa força física de chegada, de pisar na área, de fazer gol, de construção. Então é um cara, pra mim, olhando pro Bahia hoje, para o que o Bahia tem, inegociável. Ele é inegociável. Até porque... E tem 29 anos. Tem 29 anos. Essa é a aspa aí. Até porque... Ele é inegociável. Perfeito. E até porque hoje o Bahia não pensa no financeiro, né? Tipo assim, não precisa vender Tassiano por algum motivo. E ainda que pense... Na verdade, o Bahia pensa. Sim. Mas, né... Não está dentro desse pensamento Tassiano, porque pensa, sei lá, em Biel, né? Em Gabriel Xavier. E aí uma venda muito maior. Mas, assim, o que pagariam para Tassiano hoje nunca compensaria com relação ao retorno técnico que ele ainda pode dar pro Bahia, né? Perfeito. Esse é o fato. Além de reforçar outro clube do futebol brasileiro, exatamente. Né? Então não tem nem porquê. Eu, se sou dirigente, não. É o famoso nem quis ouvir propostas. Teve outro aí. Esse agora é bem perto aqui, bem próximo, lá no Ceará, que é o Eric Pulga. Pô, esse daí. Quem soltou foi o Nuno Krause, da Rádio Tatiaia, né? Revela que o Bahia ofereceu 13 milhões e o Ceará quer 30 por Eric Pulga. Antes de falar sobre o Pulga, não sai. Eu quero que o Dudu fale também sobre o Pulga. Quero agradecer a galera, porque inclusive agradecer ao Cairo. A mensagem que eu encaminhei aqui para a produção foi de Cairo, Kaká Lopes, que ele que falou aqui que estava rolando a instabilidade. Aí teve a instabilidade e caiu para uns 1.000 ao vivo. E já voltou para 1.300. Então, agradecer a nossa rapaziada aí que tá sempre 1.400 agora, tá? 1.400. Então, quem tá aí e não deixou o like ainda, clique no gostei, porque a gente tem quantos likes? 500 e pouco? A gente tem... Acho que é 500 e pouco. Eu vi 646 aqui já. Pô, dá pra chegar em 800. E é interessante, depois Barbato. em 1.000. 34 episódios é a primeira vez que acontece. Claro que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas é uma coisa da área. Faz parte. Só que a galera tá curtindo a resenha e quer ver. Vamos falar o motivo verdadeiro, né, mano? Tá caindo porque tem 2 torcedores do Vitória aqui. Aí começou, velho. Briga pra não cair, porra. Na moral. Começou. Tem como cortar o microfone desse rapaz aí? Você voltando a Eric Pulga. Vamos. Eric Pulga. Eric Pulga, Caio. Resolve, Eric Pulga? Ajuda a resolver? Não seria pra resolver. Não seria pra resolver, mas assim, a contratação pra mim seria uma contratação interessante. O jogador de 23 anos, acabou de ser artilheiro da Série B com 13 gols. Como ponta, né? É um cara que não só tem drible, velocidade, mas tem boa finalização. Tá no processo de evolução. É um jogador para ser lapidado, mesmo com 23 anos. Acho que pode crescer, inclusive. E lembrando que quando o Bahia perde Biel, que é justamente por onde ele joga,
e perde Ademir, o Bahia fica sem esse jogador. Então, num campeonato mais extenso, você ter um cara como o Eric Pulga seria importante. Acho que é um jogador que, assim, para o elenco, ele entregaria boas possibilidades. Sabe? É um cara que sai para os dois lados. Inclusive, eu tive a oportunidade de comentar Bahia e Ferroviário, Copa do Nordeste de 2023. Ele fez 2 gols no empate de 2-2. Depois ele vai pro Ceará, na Copa do Nordeste do ano passado, fase de grupos. Mete gol, né? Ele mete gol também, finalizando ali no canto de Marcos Felipe. Mas o Bahia ganhou esse jogo. Bahia ganhou por 2-1, né? Gol de Tassiano e Everaldo. Então, é um cara que pra mim, acho que ajudaria muito, sabe? Sim. Ajudaria muito. Claro que o torcedor do Bahia, nesse momento, e eu não tô falando pelo torcedor, pelo amor de Deus, não é essa a minha intenção. Mas o torcedor, ele tá pensando em grandes nomes, sabe? Grandes nomes. Ele viu Everton Ribeiro, Santiago Aras foi um ótimo nome, aí ele ouve Everson, Keylor Navas, houve outros atletas, né, em relação ao mercado, e acha que só esses caras podem chegar e que o Bahia simplesmente, eu ouço muito isso, tá? Eu tô cansado de jogadores, por exemplo, eu vi que Isidro Pita era jogador de Série B. Porque assim, primeiro eu não gosto desse rótulo. Não gosto desse rótulo. Sim. É jogador de Série B. Aí vem o futebol e mostra que o cara que estava na Série C vira o craque de um time na Série A. E, enfim, o futebol é retado para estapear quem é muito taxativo. Então eu tenho isso como um mantra. Então a questão é a seguinte, é um cara que pode muito bem se desenvolver. Tem bola, vai ser estimulado. Ele tem a oportunidade de conviver com caras que são mais experientes, Everton Ribeiro, o próprio Cauli. Pô, olha como o Juba amadureceu. Amadureceu muito, então tem total potencial de crescimento. Fala galera, você acabou de assistir um corte do canal Zona Mista. Estamos ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e você acompanha tudo, inclusive o próximo convidado no Insta do Zona.